deputados que antecederam a senhora aqui falaram de paralisação do Congresso. É um momento de medidas mais drásticas mesmo? Não tenho dúvida. O que a gente vai esperar mais? Imagina, o Alexandre... Assim, o Brasil não tem mais lei, infelizmente. Não tem mais lei, ordenamento jurídico, não tem nada. E a tirania vai só aumentando, quer dizer, ele está sempre dobrando a aposta. Aí tira o X do Brasil, né? Confisca lá, bloqueia recursos de outra empresa, que não é o X, né? Mexendo com gente muito grande. Aí proíbe os brasileiros de usarem VPN, multa diária de 50 mil para quem usar VPN. Aí recua numa coisa que, gente, não dá para comemorar. Tem gente que já comemorou, ele retrocedeu. Por quê? Porque ele é uma pessoa razoável, ele retrocedeu na história de proibir que baixassem o VPN nas lojas, né? Não faz sentido, né? A gente não pode usar, a verdade é essa, ele está proibindo, ele está tocando terror no Brasil. Todo mundo vai ficar com medo de usar o VPN, né? Então, assim, ele proíbe que as pessoas usem o X e continua com todas as outras barbáries. Está cheio de gente presa, vamos lembrar disso? Está cheio de preso político, o Clesão morreu na cadeia. Tem a Débora, uma mãe, que escreveu com batom lá na estátua, perdeu o mané, a frase do Barroso. E o mais interessante é o seguinte, né? Ninguém solta a mão de ninguém. O Zanin acabou de manter uma decisão aí do Alexandre de Moraes, não aceitou o recurso. Aí a gente ficou ouvindo aquela baboseira. Ontem eu participei lá do canal do Mário Nanfal, e aí tinha um cara lá, que eu nem sei, tem um tal de Rodrigo, dizendo o seguinte, não, tem que recorrer. Recorrer para quem, cara pálida? Vai recorrer para o próprio Supremo, que acata tudo que o Alexandre faz, confirma tudo que ele faz. E teve um outro argumento também, que é aquele argumento de puta, né? Esse cara que estava dizendo que o Alexandre está cumprindo a lei do Brasil, é porque a liberdade de expressão do Brasil é diferente da dos Estados Unidos. O argumento que ele deu para mim, para o Eduardo e para o Alan, que o Alexandre segue a lei, é porque nós ainda não estamos presos. A prova de que ele segue a lei é que nós não estamos presos. Então, é a mesma coisa de você dizer que, como teve judeu que conseguiu escapar com vida do nazismo, então não houve o Holocausto. Não existiu o Holocausto, porque teve judeu que saiu com vida. Né? Então, assim, a gente está cansado de ouvir as pessoas que aplaudem o Alexandre ficar com essa narrativa. A gente sabe que não tem honestidade intelectual e não existe mais lei. Então, agora a gente precisa radicalizar. Serrão, estou te devendo a palavra faz algum tempinho já. Queria te ouvir sobre tudo isso que trouxeram os deputados. Vamos lá, o Gayer trouxe uma informação importante, o bloco parlamentar de 166 deputados e juntando senadores também. Tinha que ser muito mais, hein? Mas, ao menos, há uma esperança de que 166 vão se mexer. Vocês estão com a visão de que já há uma vontade, dessa vez, unida para a coisa funcionar? O que vocês estão sentindo? Olha, hoje eu estava conversando, Serrão, com uma pessoa que a gente pode considerar ela do centro. É bom conversar com alguns interlocutores para ver como é que o centro está. Ele me disse que no PSD já está tendo uma mobilização, uma movimentação de a linha foi cruzada, algo tem que ser feito, inclusive pedindo o contato do meu assessor, que está encarregado de fazer aquela atualização no placar do site que eu criei, que é Votos Deputados, que mostra quais deputados estão apoiando o pedido de impeachment, que a gente tem uma ideia, né? A estratégia inicialmente, a Bia participou disso, né, Bia? É a gente coletar assinaturas dos deputados. Eu sei que não é da Câmara dos Deputados que inicia o impeachment, mas a ideia é criar um símbolo, uma mobilização dos deputados com um pedido de impeachment, com o maior número de assinaturas já feito na história de um pedido de impeachment, e entregar após o ato de 7 de setembro para o Pacheco. Seria algo que seria muito difícil, se bem que com o Pacheco, né, tudo é possível de ser ignorado. Mas seria um símbolo muito pesado, chegar com pedido de impeachment aí 150, 160, 70 assinaturas de deputado. Eu fico imaginando a vergonha que não seria simplesmente engavetar um pedido com tantas assinaturas. E aí, esse pedido de impeachment estava empacado em 136 assinaturas há 1 semana e meia, mais ou menos, 10 dias. Agora começaram a mobilizar e já estão pedindo o contato
para poder passar a qualificação. A gente só aceita a atualização quando o parlamentar passa as qualificações dele. Então já começaram a pedir esse contato do assessor para poder atualizar o placar. Isso é bom? É o início. Nós estamos falando de um partido que que a gente chama de extremo centrismo, né? Não tem nada mais centro ou que vai de acordo com o dinheiro e emenda parlamentar e cargos públicos que o PSD. Mas já havia uma mobilização acontecendo ali com o PSD, assim como outros parlamentares de outros partidos também, já procurando saber como que faz para colocar o nome deles. É uma mobilização que vai fazer total diferença? Não, mas nós temos que trabalhar com um conjunto de coisas acontecendo paralelamente. Nós temos que trabalhar com a petição pública, no pedido de impeachment de Moraes, que seria ótimo se alcançasse 2 milhões de assinaturas até o dia 7 de setembro, então voltaremos agora a mobilizar e pedir essas assinaturas. A assinatura dos deputados do pedido de impeachment está sendo elaborado também, e ontem mesmo eu pedi para o Girão acrescentar mais um artigo, né, mais um dispositivo, que foi essa interferência em relação ao link, que acaba prejudicando a defesa nacional. Então isso se enquadra perfeitamente lá nos dispositivos de impeachment, né, de crime de responsabilidade, quando um ministro do STF ou uma figura pública interfere na defesa nacional, sendo assim na nossa soberania. Então já vamos acrescentar esse também. A manifestação do dia 7 de setembro, que nós esperamos, que eu oro, que eu rezo de joelhos para que seja a maior da história do Brasil. Nós temos que aprender a ir para as ruas, não na época de eleição ou em apoio a uma pessoa, né? Como nós fizemos nos anos 19, 20, 21, 22. A gente tem que aprender a ir para a rua agora por coisas abstratas. O brasileiro tem que aprender a ter a liberdade de expressão, democracia. A esquerda sempre foi mestre em fazer isso. A gente tem que aprender a fazer isso também. Então, 7 de setembro vai ter essa mobilização, com agora todos em Brasília na terça-feira. Eu espero que realmente todos os parlamentares que se consideram como sendo de oposição, estejam em Brasília para a gente poder fazer uma movimentação lá nessa terça-feira, que vai ter sessão presencial do Senado. Então, nós vamos lá para pressionar o Pacheco. E estamos trabalhando para que realmente as pessoas voltem a ocupar as ruas, as assinaturas aconteçam, e seria ótimo se todos pudessem ajudar nessa divulgação. E aí, deputada, respondendo ao Serrão, será que o centro está se sensibilizando? Depois te passo, Fabi. Bom, a gente sabe como é difícil movimentar o centro, parece um taquiderme, né? Uma coisa assim absurda. Eles se movimentam quando é questão de emenda. Aí, quando é questão de emenda, eles até conseguem se mexer mais rápido, né? Mas a gente tem essa esperança que a coisa está ficando de uma gravidade tão grande, né, que as pessoas se sintam motivadas a fazer alguma coisa, porque está ficando vexaminoso não fazer nada. Você ser parlamentar nesse momento vai estar no Brasil. E fingir que não está acontecendo algo gravíssimo, fingir que o Brasil já não virou uma ditadura, sabe, ferrenha, como vocês estavam falando antes aqui, a coisa desenvolvendo numa velocidade muito mais rápida do que foi na Venezuela, né? As coisas estão aceleradas. Então, assim, não tem o que fazer. Ser parlamentar, representar o povo, né? As pessoas têm que se mexer. Então, a gente tem a esperança e a gente vai cutucar, né? A gente vai cutucar para que o paquiderme se mobilize. Fala, Fabi. Eu queria aproveitar, Bia, que você está conosco, primeiro para dizer que, de verdade, eu acompanho seu trabalho, eu sou grata eternamente na reforma tributária, que você ficou falando ali, não tinha mais ninguém, você estava tentando, eu estava te vendo, e realmente aquilo eu sou eternamente grata. Mas mais do que isso, eu já vi algumas falas suas que eu acho que reflete a realidade do brasileiro. Você já falou, por exemplo, a respeito de que eles dominaram, a esquerda, né, os meios de ação. E talvez seja, as pessoas de casa não consigam enxergar que o negócio é tão macro desse jeito, né? Que nós precisamos recuperar os meios de ação. E para recuperar os meios de ação são múltiplas ações também. Mas é importante a gente olhar esse cenário e poder dar essa orientação. Então, eu achei muito positiva essa ideia, seja do Nicolas, não importa de quem é a ideia, mas a ideia de paralisação do Congresso Nacional, de realmente os nossos parlamentares, gente que a gente confiou, que a gente sabe que é ponta firme, está no Congresso Nacional para puxar os discursos e mostrar essas barbaridades e não perder o foco. Eu vejo que você tem bastante foco, Bia, quando é para se tratar dessas coisas tão importantes, porque, como eu, do direito, você sabe o tamanho do absurdo que estão fazendo com o nosso Brasil. Não é uma rede social, é muito sério.
é a relativização de direitos fundamentais, como a gente viu lá na Segunda Guerra, eu não estou exagerando. Então é isso, eu queria que você falasse a respeito, que eu te acho muito lúcida a respeito dessas considerações. Obrigada, Fabi. De fato, eu até, essa semana, como o Congresso, né, estava meio vazio, poucos parlamentares aqui, com as sessões semipresenciais, eu pude usar da tribuna todos os dias, várias vezes. Então, eu fiz muitos discursos, e a cada passo que o Alexandre dava mais, ou o Barroso, outro ministro, eu ia para a tribuna, falava. Então, por exemplo, eu falei a respeito do discurso do Barroso, dizendo que o Supremo deixou de ser um órgão técnico e passou a ser um poder político, influenciando na vida do brasileiro. Gente, eu perguntei qual foi a PEC que nós votamos para dar ao tribunal, para dar ao Supremo esse poder, essa atribuição. A Constituição continua a mesma. Então, isso já seria motivo de impeachment do Barroso também. Então, olha como é que é a nossa situação, né? O Alexandre é o maior vilão, né, de todos, né, o que toma as atitudes mais bárbaras, mas ele tem, né, ali o apoio dos demais. Então, a gente vê, o Barroso deixou de retirar a relatoria dele, desse caso, gente, de Roma, do vazamento das mensagens, né? O Barroso disse que o advogado da parte não conseguiu provar por que ele estaria impedido, por que ele seria suspeito de julgar. Gente, então assim, a tragicomédia, né, isso daqui. Você não sabe se chora, se ri, o que você faz, né? São múltiplas ações, né? São vários ministros apoiando o que ele não faz isso sozinho, mas a gente tem que focar num, porque também não adianta você atirar em todos. Se você atira em todos, você perde o foco, então você tem que focar num, é nele que a gente vai, né? E a gente pensa, bom, nós temos que fazer várias ações também dentro dentro do parlamento, né? Tirar o foro privilegiado é urgente, aprovar anistia é urgente. A Carol Detoni, que é a presidente da CCJ, essa semana ela pautou uma pauta maravilhosa, fantástica, né? Que não tem nada a ver com vingança, tem a ver com proatividade, coisas que a gente vem tentando fazer desde 2019, mas que agora a gente conseguiu um espaço para pautar e vamos vencer essas pautas. Agora, o pessoal fala para a gente, vocês têm que paralisar tudo. A gente sabe, só que a gente não tem maioria para isso. Vocês têm que obstruir tudo. A gente vem tentando, só que a gente não tem maioria para obstruir. Mas agora nós vamos para dentro e vamos ver o que a gente consegue. Vamos lembrar que a esquerda, com 5 mulheres, aí conseguiu paralisar a sessão, levaram uma marmita lá para a mesa do presidente do Senado. Só que a esquerda tem permissão para fazer tudo, né, gente? A esquerda tem permissão total para fazer o que quiser. Vamos ver se nós, com 100 e poucos deputados, conseguimos o mesmo efeito. Fala, Serrão. O Nicolas Ferreira deu uma travada naquilo que seria uma meia bomba atômica para relativizar o processo parlamentar. Ele não aceitou a transação penal no caso Lula. Aquilo ali era uma armadilha do sistema para tentar relativizar novamente o artigo 53 da Constituição, a exemplo do que ocorreu com Daniel Silveira. Então, essa ameaça está pairando. Agora vem uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, se aceita ou não, qual vai ser a postura depois que a Procuradoria-Geral da República aceitou derrubar o artigo 53. Ela ignorou esse artigo 53 da Constituição. Como é que vocês estão vendo esse perigo que está aí, essa faca que está enfiada no peito de vocês? Não é só do Nicolas. Se quebrar para um, vai quebrar para todo mundo, né? Gravíssima. O Gaia falou tudo. A gente sobe na tribuna hoje sem saber se as nossas palavras vão virar crime. E nós temos imunidade absoluta. Vem um monte de jurista interpretando, não é absoluta e relativa. Não. O que está na Constituição, a imunidade é absoluta, porque foi feita uma emenda constitucional para colocar a palavra quaisquer. Então, o parlamentar não pode ser processado, investigado, nada, por quaisquer palavras, votos, opiniões, né? Mas, como nós vivemos numa democracia relativa, né,
que já virou ditadura, amadureceu, ficou mais madura, a democracia relativa ficou mais madura e agora virou ditadura de vez. A imunidade absoluta também, né, é tida como relativa. Nós sentimos essa ameaça, não adianta a gente dizer que a gente não teme